Você já sentiu um aperto no peito logo após contar uma vitória para alguém que dizia torcer por você? No instante em que a notícia saiu da sua boca, o ambiente pesou, o sorriso da outra pessoa não alcançou os olhos e você se sentiu vulnerável, como se tivesse entregado o mapa do seu tesouro para um pirata faminto. No Brasil de 2026, onde a ostentação virou a moeda de troca da carência, o silêncio é a sua única armadura real. A inveja não é apenas um sentimento feio, é uma força de sabotagem ativa que se alimenta da informação que você fornece de bandeja para o mundo ao seu redor. Se você deseja manter o que conquistou e garantir que seus planos cheguem ao destino, precisa aprender a arte de se tornar indecifrável. Este é o seu asilo cognitivo para fechar as fendas por onde a sua paz e o seu sucesso escorrem diariamente. A primeira lição fundamental que você precisa trancar no cofre da sua privacidade é a exatidão do seu patrimônio e a fonte real dos seus ganhos financeiros. O mundo não precisa saber o quanto você tem na conta ou quais ativos compõem a sua segurança para o futuro. Quando você revela números, você deixa de ser um indivíduo e passa a ser um alvo de comparação constante para mentes medíocres. O invejoso não suporta a ideia de que você decifrou um código de prosperidade que ele ainda não entende. Ao ocultar a sua real situação financeira, você retira o parâmetro de ódio do outro. Deixe que pensem que você está apenas sobrevivendo, pois a sua riqueza deve ser sentida no seu conforto e na sua liberdade, nunca comentada na boca de quem não construiu nada. O soberano prospera na sombra, longe do radar dos cobradores de impostos emocionais que surgem em cada esquina da vida moderna. Entenda que o desejo de contar vantagem ou mostrar o que possui é uma armadilha do ego que busca uma validação externa volátil. Você quer o reconhecimento de quem vive na escassez mental, mas o aplauso de quem não tem brio é um veneno de efeito retardado que corrói a sua base de poder. Cada detalhe que você fornece sobre as suas posses é uma ferramenta que você entrega para que o outro comece a arquitetar a sua queda, seja através de comentários maldosos ou de pedidos de favores que visam drenar a sua energia vital. O seu patrimônio deve ser como a parte submersa de um iceberg, gigantesco, sólido e invisível para quem navega na superfície da mediocridade coletiva. O que ninguém sabe, ninguém consegue estragar. Esta é a regra de ouro para preservar valor em um século que tenta tributar, até mesmo, o seu entusiasmo legítimo e a sua capacidade de realização. No cotidiano atual, a pressão por compartilhar cada passo é imensa, mas para quem busca a soberania real, a regra é inversa. Quanto mais importante algo for, menos ele deve aparecer. Ocultar a sua realidade financeira não é apenas uma questão de segurança física, é uma questão de higiene mental profunda. Quando você deixa de ser o centro das atenções pelo que tem, você começa a ser respeitado pelo que é, de fato. O invejoso se alimenta de evidências concretas. Portanto, se você não as fornece, ele morre de inanição por falta de combustível para a amargura. A sua conta bancária é um assunto sagrado entre você e a sua consciência financeira. No momento em que você a torna pública, você permite que o mundo comece a dar opiniões sobre como você deve gastar ou investir, o fruto do seu próprio suor e do seu tempo precioso. Muitos já sentiram o custo amargo de serem transparentes demais com a família ou com amigos de longa data sobre suas finanças pessoais. A dor da ingratidão nasce do excesso de acesso que você deu a pessoas que não possuem a mesma disciplina que você exerce todos os dias. Você tentou puxar todos para cima, revelou as suas fontes de renda e, no final, foi chamado de arrogante ou teve seus recursos cobiçados pelos próprios beneficiados da sua bondade. Isso acontece porque a sua estabilidade financeira dói nos olhos de quem prefere a escuridão da inércia. Guarde os seus extratos e as suas conquistas materiais para o seu tribunal interno. O ouro deve estar guardado no cofre da sua discrição, não exposto na vitrine da calçada para o apetite dos medíocres que rondam a sua vida silenciosa. Analise agora, com frieza, onde a sua informação financeira está escapando e quem são as pessoas que possuem chaves do seu castelo que elas nunca deveriam ter recebido.
Comece hoje mesmo o processo de fechamento dessas comportas informativas que drenam o seu poder real. Você não precisa ser rude ou agressivo com os outros. Basta aprender a ser vago e desinteressante para quem busca saber demais sobre a sua vida. Quando te perguntarem sobre dinheiro, diga que as coisas estão caminhando dentro do esperado, sem dar detalhes de lucros ou perdas recentes. Quando perguntarem sobre o valor de algo que você comprou, minimize a importância do bem. Aprenda a arte da resposta neutra, pois ela é o escudo que protege o seu patrimônio, enquanto você constrói o próximo andar do seu império pessoal, sem despertar o alarme da cobiça alheia. A segunda lição deste protocolo é manter, sob sigilo total, os seus planos e projetos que ainda estão em fase de gestação ou desenvolvimento inicial. Existe um perigo químico real no ato de anunciar um objetivo antes de ele estar concluído e validado pela realidade dos fatos. Quando você fala sobre o que vai fazer, o seu cérebro recebe uma carga falsa de dopamina, como se o objetivo já tivesse sido atingido, e isso aniquila a sua força de vontade, necessária para a execução real das tarefas difíceis. O soberano entende que a energia gasta na fala é a energia que fará falta na hora da ação pesada no mundo real. Além disso, você abre espaço para que o ceticismo alheio contamine a sua autoconfiança no momento mais frágil de qualquer empreendimento, que é o seu exato começo. O invejoso tem um talento especial para encontrar o defeito no seu plano antes mesmo de você agir. Ele vai plantar a semente da dúvida e tentar te convencer de que, agora, não é o momento certo para arriscar em novos caminhos audaciosos. Ele trará exemplos de pessoas que falharam tentando algo semelhante e usará a preocupação falsa para mascarar o desejo secreto de que você não saia do lugar onde está estagnado. O soberano não anuncia a obra, ele simplesmente entrega a chave com o prédio pronto, funcional e imponente aos olhos de todos. O segredo é o útero, onde o sucesso se desenvolve sem as interferências tóxicas do ambiente externo, que busca o nivelamento por baixo. Se você está fazendo uma transição de carreira ou prestes a fechar um negócio que vai mudar o seu patamar de vida, mantenha o silêncio mais profundo possível. O barulho atrai abutres que querem um pedaço do que você ainda nem colheu, enquanto o silêncio atrai oportunidades sólidas e discretas. Quando você opera em modo sigiloso, você ganha a vantagem estratégica fundamental, o elemento surpresa no tabuleiro social. Seus adversários e falsos aliados não podem se preparar contra um movimento que eles nem sabem que está acontecendo, na prática. A invisibilidade tática é o que diferencia o estrategista de elite do amador, que vive em busca de curtidas e migalhas de atenção instantânea nas redes sociais. Guarde os seus rascunhos, as suas ideias de negócio e as suas intenções de mudança para o seu laboratório privado e seguro. Deixe que o resultado final fale por você, com a força inquestionável dos fatos consumados. A glória da conquista é muito mais doce e duradoura, quando ela surge de forma súbita, diante dos olhos de quem duvidava da sua real capacidade de realização pessoal e financeira. A exaustão emocional que você sente, muitas vezes, não vem do trabalho duro em si, mas do esforço desnecessário de gerenciar a expectativa alheia que você mesmo provocou ao falar dos seus planos antes da hora certa. O soberano é um avarento de informações estratégicas sobre o seu futuro. Ele sabe que cada palavra dita é um pedaço de poder entregue ao mundo, de forma gratuita e perigosa para a sua paz. Ao ocultar os seus passos futuros, você mantém o controle total da narrativa da sua própria trajetória pessoal, sem interferências externas. Se as pessoas não sabem onde você quer chegar, de fato, elas não conseguem bloquear o seu caminho de forma eficiente ou planejada. A simplicidade de quem parece não ter grandes ambições é a camuflagem perfeita para quem está subindo os degraus da pirâmide, com a precisão de um caçador silencioso. Lembre-se sempre que a inveja é uma patologia da percepção, e o invejoso sofre, porque a sua simples intenção de crescer lembra a ele o que ele poderia ser, mas não tem coragem de tentar, por medo do julgamento ou do fracasso.
Ao ocultar os seus planos, você está exercendo uma prudência necessária para a sua sobrevivência e para a manutenção da sua paz de espírito em um mundo barulhento. O asilo cognitivo é o lugar onde você entende que a sua única plateia relevante é você mesmo e a sua própria razão absoluta, que guia os seus passos todos os dias, sem erro. Todo o resto é ruído, que deve ser filtrado para que a música da sua prosperidade continue tocando, sem interrupções externas. No Brasil de hoje, o homem comum deseja ser famoso a qualquer custo, mas o homem soberano deseja ser livre, e a liberdade absoluta custa o preço do segredo bem guardado, dentro das paredes do seu silêncio inabalável. Sinta o alívio de não ter que provar nada para ninguém, enquanto constrói o seu império no anonimato estratégico. Imagine o peso saindo das suas costas ao decidir que o seu sucesso será uma experiência íntima, compartilhada apenas com o espelho e com quem, realmente, constrói as bases ao seu lado, no cotidiano difícil. Essa decisão de ocultar o essencial é o que vai te dar a margem necessária para errar sem ser julgado precocemente e para acertar sem ser sabotado por quem está de fora, apenas observando o seu movimento com má intenção oculta. Você está retomando o controle do seu território informativo com a força de um monumento de mármore antigo. O patrimônio financeiro e os planos de ascensão são o que você possui de valor material, mas a soberania é o que você consegue manter, longe dos olhos cobiçosos e das línguas afiadas do mundo exterior. Trate a sua informação como o ativo mais caro desta era tecnológica e não a desperdice com quem só busca entretenimento passageiro ou armas de sabotagem contra o seu progresso pessoal constante. Você está limpando as fendas da sua cidadela agora, e cada tijolo de silêncio que você coloca reforça a sua proteção para o futuro que está construindo com as suas próprias mãos. O soberano observa no silêncio, age na sombra e colhe os frutos sob a luz da própria consciência, ignorando o ruído de fundo que não consegue penetrar nas paredes espessas da razão pura aplicada. A sua invisibilidade estratégica sobre o que você tem e sobre o que você vai fazer é a sua invencibilidade real diante de toda a cobiça alheia. A blindagem psíquica que você está erguendo hoje é o que garantirá que a sua prosperidade seja perene e inatacável. Cultive a sua soberania com o rigor de um mestre e a paciência de uma estátua de pedra. O mundo poderá ver os seus resultados, mas ele jamais conhecerá os segredos que sustentam o seu trono de poder invisível. Continue firme na sua marcha silenciosa rumo ao topo absoluto da sua própria existência, hoje. A terceira lição que você deve carregar no silêncio da sua alma é a sua metodologia de sucesso e os seus rituais diários de poder. Existe uma inclinação quase infantil e ingênua em tentar ensinar o seu caminho para quem não possui o capital moral ou a disciplina necessária para honrar esse conhecimento. Muitas vezes, na tentativa de ajudar ou de ser aceito em um círculo social, você acaba revelando as suas estratégias técnicas, os seus segredos de execução e os seus rituais de produtividade realizados rigorosamente às 5h30 da manhã. No entanto, o soberano entende que a sua luz incomoda profundamente quem prefere o conforto da inércia. O conhecimento de alto nível que você adquiriu com suor, tempo e frustração é um ativo patrimonial valioso e não deve ser distribuído de graça para mentes preguiçosas que, no primeiro momento de discordância, usarão o que aprenderam para tentar te superar de forma desleal ou ridicularizar o seu esforço constante. Guarde as suas ferramentas para o seu próprio canteiro de obras e para aqueles pouquíssimos que provaram lealdade absoluta ao longo de décadas de convivência real. No Brasil de 2026, a informação técnica é abundante, mas a sabedoria estratégica é um recurso raro e extremamente valioso. Quando você expõe como você faz o que faz, você retira o mistério que sustenta a sua autoridade natural. O invejoso odeia a sua disciplina porque ela funciona como um espelho que reflete o fracasso e a falta de brio dele. Ao ocultar os seus métodos, você se torna uma força da natureza inexplicável para os olhos medíocres da massa.
Eles olharão para os seus resultados e dirão que você teve apenas sorte. Você deve apenas sorrir e concordar com humildade estratégica. A sorte é a camuflagem perfeita para o trabalho duro que ninguém viu. Ninguém tenta competir com a sorte divina, mas todos tentam sabotar o mérito visível. A exaustão emocional que você sente ao final do dia geralmente não vem do trabalho em si, mas do esforço de gerenciar a inveja que você mesmo despertou ao explicar demais a sua rotina para quem não tem fibra. O soberano é um avarento de informações sobre o seu funcionamento interno. Ele sabe que cada detalhe sobre como mantém a sua alta performance é um pedaço de poder entregue ao mundo de forma descuidada. Ao ocultar as bases técnicas e comportamentais da sua prosperidade, você mantém o controle total da sua vantagem competitiva. Se as pessoas não sabem como você opera, elas não sabem onde colocar o obstáculo para te impedir de avançar no tabuleiro social. A simplicidade aparente de quem parece não fazer esforço é a blindagem mais sofisticada para quem é verdadeiramente grande por dentro da alma. Deixe que vejam o brilho do resultado, mas mantenha a mecânica da lâmpada no escuro. A quarta lição fundamental que você precisa trancar no cofre da sua privacidade é o ocultamento das suas vulnerabilidades e das feridas do seu passado. Em um ambiente idealizado, compartilhar fraquezas seria um sinal de conexão humana, mas, no campo de batalha da realidade social, a exposição de uma ferida é interpretada como um convite para o ataque oportunista de quem deseja o seu lugar. O manipulador e o invejoso agem como predadores. Eles não batem na parte resistente da sua farda, eles procuram a cicatriz, o trauma não resolvido ou a insegurança que você deixou escapar em um momento de desabafo emocional. Quando você abre o seu histórico de derrotas para qualquer um, você entrega o controle remoto do seu humor nas mãos de quem pode usá-lo contra você no momento em que os interesses divergirem. O soberano trata as suas dores como medalhas de guerra privadas, guardadas sob a pele e nunca expostas na vitrine da carência de atenção alheia. O desejo de desabafar ou de ser compreendido é quase sempre uma armadilha do ego, que busca validação imediata para o sofrimento que viveu no passado. Se você precisa que o outro saiba o quanto você sofreu para que ele te respeite, você ainda é um prisioneiro da opinião de terceiros e não um senhor de si mesmo. A verdadeira blindagem psíquica nasce da capacidade de processar as suas próprias dores em silêncio, ou com o auxílio de quem realmente possui competência para ajudar, sem transformar a sua intimidade em mercadoria de fofoca para os vizinhos ou colegas de trabalho. Ao ocultar as suas fraquezas, você projeta uma imagem de solidez que impõe um respeito natural e instintivo. O mistério sobre os seus pontos sensíveis é o que impede o inimigo de traçar uma estratégia de cerco eficiente contra a sua paz mental. Você se torna um alvo impossível de ser lido ou atingido pela maldade alheia. Considere que o silêncio sobre o seu mundo interno é o que garante que você seja tratado com a gravidade e a distância que um soberano merece em qualquer ambiente social. Ao ocultar partes essenciais da sua história de vida e da sua personalidade, você cria um campo de força que afasta os curiosos e desencoraja os invejosos de plantão. As pessoas hesitam antes de tentar te enganar ou te desrespeitar, porque não conseguem mapear onde termina a sua paciência e onde começa a sua capacidade de retaliação silenciosa. A exaustão de tentar ser transparente e autêntico para todos ao redor é o que drena a sua alma e a sua capacidade de ser eficaz nos negócios e na vida. A autenticidade real é uma experiência privada, reservada exclusivamente para o seu tribunal interno e para a sua própria consciência soberana. O mundo não tem o direito de conhecer as suas fissuras se ele não ajudou a construir a sua estrutura. Trate a sua informação pessoal como o ativo mais caro desta era e não a desperdice com quem só busca entretenimento barato ou armas de sabotagem contra o seu progresso patrimonial. Você está limpando as fendas da sua cidadela agora. Cada tijolo de silêncio que você coloca sobre a sua metodologia e sobre as suas dores reforça a sua proteção contra a cobiça alheia. O soberano observa no silêncio, age na sombra e colhe os frutos sob a luz da própria razão.
ignorando solenemente o ruído de fundo que não consegue penetrar nas paredes espessas de mármore que estamos construindo aqui hoje. A quinta lição deste protocolo de blindagem absoluta reside na proteção total dos seus próximos passos imediatos e das suas metas de curto prazo. Existe uma diferença vital entre o sonho distante, que já discutimos exaustivamente, e a ação precisa que você vai tomar na próxima segunda-feira, às 8 horas da manhã. Enquanto o projeto de longo prazo é o seu destino final, as metas de curto prazo são os degraus específicos que você está subindo agora mesmo. Se você revela o degrau exato onde vai pisar, você permite que o invejoso coloque obstáculos no seu caminho antes mesmo de você se movimentar no terreno. O soberano entende que a execução silenciosa de pequenos avanços constantes é o que constrói o ímpeto impossível de ser freado por qualquer força externa. No Brasil de 2026, onde todos buscam validação digital por cada pequena tarefa cumprida, aquele que age no escuro absoluto sobre os seus movimentos imediatos torna-se um fantasma tático, impossível de ser interceptado pela mediocridade alheia que ronda o cotidiano barulhento das cidades. Anunciar uma pequena meta gera uma satisfação prematura que rouba o oxigênio da sua disciplina real. Quando você conta para um colega ou para um familiar que vai começar uma dieta restrita, um novo curso técnico ou uma rotina de exercícios físicos na próxima semana, você recebe um parabéns antecipado que satisfaz o seu ego, sem que você tenha movido um único músculo para o sucesso. O soberano despreza o aplauso pelo que ainda não foi feito com as próprias mãos. Ele prefere o desconforto do silêncio enquanto a transformação está acontecendo nos bastidores da sua vida privada. Se as pessoas ao seu redor percebem que você mudou apenas quando o resultado já é visível no seu corpo, na sua conta bancária ou na sua postura, o poder do fato consumado aniquila qualquer tentativa de sabotagem por parte dos invejosos. O mistério sobre o seu processo imediato é o que mantém a sua autoridade intacta diante dos olhos curiosos do mundo exterior. Considere que cada informação sobre o seu dia a dia é um ponto de vulnerabilidade que você deixa exposto. Se o invejoso sabe que você está estudando para um objetivo específico ou tentando uma melhoria interna, ele começará a observar cada falha sua com uma lupa de maldade. Ele fará comentários sutis para minar a sua confiança e usará a ironia para transformar a sua ambição legítima em motivo de piada. O asilo cognitivo ensina que a proteção do seu progresso diário é uma questão de sobrevivência emocional básica. Mantenha os seus horários, os seus novos hábitos e as suas metas de produtividade sob uma camada espessa de invisibilidade estratégica. Ocupar o tempo com a fala sobre o fazer é o primeiro sinal de quem não vai chegar a lugar nenhum, de fato. O soberano fala pouco porque está ocupado demais subindo a montanha com passos pesados e silenciosos. A sexta lição deste protocolo exige que você mantenha em sigilo absoluto a profundidade e a natureza real das suas alianças estratégicas e dos seus relacionamentos de influência pessoal. O mundo lá fora não precisa saber quem são os seus mentores, quem são os seus aliados de negócios ou quem é a pessoa que tem o seu ouvido em momentos de decisão crítica. Quando você expõe a sua rede de contatos com orgulho ou vaidade, você revela toda a sua estrutura de suporte e permite que os seus adversários comecem a mapear as suas rotas de influência e os seus pontos de apoio emocional. O soberano cultiva as suas conexões mais valiosas no jardim privado da sua discrição absoluta. Se ninguém sabe quem te apoia de verdade nos bastidores, ninguém consegue pressionar as pessoas certas para te prejudicar ou isolar você completamente no tabuleiro complexo da vida social e profissional. No Brasil atual, a ostentação de proximidade com pessoas poderosas é uma moeda de troca comum entre os medíocres que buscam importância através do reflexo alheio. No entanto, o homem que busca a soberania real entende que o verdadeiro poder é discreto e não precisa de nomes famosos para se sustentar. Ao manter os seus aliados em segredo, você protege não apenas a si mesmo,
mas também a integridade das pessoas que confiam em você e na sua capacidade de manter a palavra empenhada. Relacionamentos de alto nível são construídos sobre a rocha do silêncio e da confiança mútua, que não aceita interferências externas de curiosos ou de aproveitadores. Cada vez que você menciona um contato importante para impressionar alguém, você enfraquece o vínculo de lealdade que levou anos para ser construído com esforço e dedicação. Muitas vezes, a sua maior força não reside no que você possui individualmente, mas na qualidade e na profundidade dos conselhos que você recebe de quem já trilhou o caminho antes de você. Se você revela a fonte da sua sabedoria, você convida o invejoso a tentar corromper essa mesma fonte ou a buscar, nela, os segredos que deveriam ser exclusivos da sua jornada pessoal. O soberano trata os seus conselheiros como tesouros escondidos em uma fortaleza inexpugnável, no centro da sua cidadela mental. A invisibilidade das suas alianças é o que torna o seu poder imprevisível e, portanto, impossível de ser combatido de forma direta pelos seus inimigos. Quando você age, o mundo vê apenas o resultado do movimento, sem nunca entender qual foi a mão invisível que te ajudou a posicionar as peças da forma correta, no momento exato da vitória. Este ocultamento estratégico estende-se, também, aos seus relacionamentos afetivos e familiares mais profundos. Revelar as dinâmicas internas da sua casa, ou as fraquezas das pessoas que você ama, é o mesmo que entregar o flanco do seu exército para um ataque lateral devastador. O invejoso busca a discórdia e o conflito no núcleo familiar como forma de desestabilizar o seu foco e a sua produtividade no mundo externo. O asilo cognitivo é, antes de tudo, o refúgio onde os seus entes queridos estão protegidos pela sua capacidade de não falar sobre o que acontece entre as quatro paredes do seu lar. A paz doméstica é o combustível para a guerra externa. Essa paz depende inteiramente do seu compromisso com o sigilo absoluto sobre a intimidade daqueles que dividem a vida com você todos os dias, com amor e lealdade. Reflita agora sobre quantas vezes você usou o nome de um amigo influente apenas para se sentir superior em uma conversa banal e sem propósito real. Sinta o peso dessa falha estratégica e comece, hoje mesmo, a recolher os fios da sua rede de influência para dentro do seu cofre privado. Você não precisa provar que é bem conectado. Você precisa apenas ser eficaz nos seus movimentos e deixar que a força das suas ações fale por você nos momentos de decisão. O respeito real nasce do mistério e da competência, nunca da lista de contatos que você exibe como se fosse um troféu de caça na parede da sua vaidade pessoal. O soberano é aquele que conhece todos, mas cujos aliados ninguém consegue nomear com certeza absoluta em nenhuma situação social ou política. A exaustão de tentar manter uma imagem de sucesso através das pessoas que você conhece é o que drena a sua energia vital e a sua clareza de pensamento. O soberano se sustenta na sua própria coluna vertebral e usa as suas alianças como multiplicadores silenciosos de poder real. Ao ocultar os seus próximos passos e as suas conexões, você retoma a posse da sua autonomia e a soberania sobre a sua própria história. No Brasil de 2026, a discrição é a forma mais elevada de inteligência estratégica e de brio pessoal. Quem tudo revela sobre os seus aliados acaba sendo traído pela própria língua, antes mesmo de colher os frutos da cooperação mútua. Mas você está escolhendo o caminho da elite silenciosa, que valoriza a substância acima da aparência e o patrimônio moral acima do aplauso vazio da massa. Sinta a segurança inabalável que nasce de saber que ninguém no mundo conhece o seu próximo movimento ou a extensão total da sua rede de suporte. Imagine o seu inimigo tentando traçar um plano contra você e encontrando apenas um vazio informativo que o deixa paralisado e confuso sobre como agir. Essa invisibilidade é o que garante a sua invencibilidade real em qualquer campo de batalha que a vida te apresentar, hoje ou amanhã. Você está limpando as fendas da sua cidadela informativa e cada tijolo de silêncio que você coloca sobre as suas metas e sobre os seus aliados reforça a sua proteção de longo prazo contra a maldade alheia. O soberano observa no silêncio profundo, age na sombra estratégica e colhe os frutos
sob a luz da própria consciência absoluta, ignorando, solenemente, o ruído de fundo que não consegue penetrar nas paredes espessas de mármore que estamos construindo com cada palavra. Mantenha o foco absoluto na execução de cada tarefa com a precisão de um cirurgião, que não permite que o tremor da vaidade desvie a sua mão do objetivo final. A sétima lição fundamental para a sua blindagem absoluta reside no ocultamento sistemático das suas opiniões críticas e dos seus julgamentos sobre terceiros. Existe uma tentação quase irresistível em participar de fofocas ou em emitir veredictos sobre o caráter e o comportamento de quem nos rodeia no dia a dia. No entanto, o soberano entende que cada palavra gasta para criticar alguém é um pedaço de munição que você entrega para o mundo usar contra você em um momento de revés. Quando você fala mal de um colega ou de um aliado, você sinaliza para todos os ouvintes que a sua lealdade é volátil e que a sua língua não possui freios morais. No Brasil de 2026, a informação circula com a velocidade da luz e aquele comentário sarcástico que você fez, às 17h30 de uma terça-feira, chegará aos ouvidos do alvo de forma distorcida e amplificada, criando um inimigo desnecessário no seu tabuleiro estratégico. O silêncio sobre os outros não é apenas uma questão de etiqueta, mas um exercício de brio e de inteligência tática superior. Ao se recusar a participar de julgamentos coletivos, você mantém a sua neutralidade e a sua capacidade de transitar entre diferentes grupos sem ser rotulado ou perseguido. O invejoso busca aliados na sua amargura e tentará te atrair para o pântano da fofoca, apenas para garantir que você esteja no mesmo nível de baixeza que ele. O soberano observa a falha alheia com a frieza de um antropólogo, mas guarda as suas conclusões para o tribunal privado da sua própria mente absoluta. Se você não fornece a sua opinião sobre a vida de ninguém, você se torna uma esfinge impossível de ser manipulada ou envolvida em intrigas baratas que drenam o seu tempo e a sua energia produtiva. A sua opinião é um ativo valioso que deve ser reservado apenas para quem provou ter brio suficiente para recebê-la em uma conversa privada e honesta. Considere que o hábito de julgar os outros é uma forma de arrogância que revela mais sobre as suas próprias inseguranças do que sobre o defeito da pessoa criticada. Quando você foca na vida alheia, você retira o foco da sua própria construção patrimonial e do seu crescimento espiritual. O asilo cognitivo exige que você seja um juiz implacável de si mesmo e um observador silencioso do mundo externo. Ao ocultar os seus julgamentos, você evita que as pessoas se armem contra você por medo de serem as próximas vítimas da sua língua afiada. O respeito real nasce da distância e da incerteza que o seu silêncio provoca nos outros. Eles não sabem o que você pensa e, por isso, hesitam antes de tentar qualquer movimento de sabotagem contra a sua paz de espírito. A neutralidade é a camuflagem perfeita para quem está focado apenas na sua própria vitória inabalável e duradoura. Esta sétima lição se estende à forma como você reage aos insultos ou às provocações diretas. O soberano não se rebaixa ao nível do agressor, devolvendo a ofensa com a mesma moeda rasteira. Ao manter o silêncio diante de um ataque, você demonstra uma superioridade moral que desestabiliza o adversário de forma profunda. Ele espera a sua raiva para validar a própria estupidez, mas encontra apenas o seu olhar gélido e a sua ausência de reação emocional. Esse vácuo informativo é o que retira o poder do agressor e mantém a sua dignidade intacta diante das testemunhas. O brio reside na capacidade de governar a própria língua, mesmo sob pressão extrema. Guarde os seus vereditos para as suas ações, pois os resultados que você colhe no mundo material são os únicos julgamentos que realmente importam para quem busca a soberania absoluta e a liberdade financeira no Brasil contemporâneo. A oitava lição deste protocolo sagrado exige que você mantenha, sob sigilo total, a sua busca pelo propósito final e o sentido mais profundo que você atribui à sua existência. O seu brio pessoal e as suas convicções filosóficas são o núcleo atômico da sua força e não devem ser expostos ao deboche
ou ao ceticismo de quem vive na superfície da mediocridade materialista. No Brasil atual, onde tudo é transformado em mercadoria de autoajuda barata, a sua busca por significado deve ser uma jornada estritamente privada e solitária. Revelar os seus valores mais profundos é como abrir o seu peito e mostrar onde está o seu coração para um mundo que não hesitará em feri-lo. Se isso trouxer algum tipo de diversão passageira para as massas famintas, por entretenimento rasteiro. O soberano encontra o seu propósito no silêncio da madrugada e o executa com a firmeza de quem não precisa de aprovação externa para saber que está no caminho correto da sua própria evolução pessoal e financeira de longo prazo. Muitas vezes, a sua força de vontade é minada porque você tenta explicar a sua visão de mundo para pessoas que não possuem a mesma frequência vibracional ou o mesmo desejo de transcendência. O soberano entende que a pérola da sabedoria não deve ser jogada aos porcos da indiferença social, que busca apenas o consumo imediato e o prazer fácil. Guarde as suas descobertas espirituais e as suas reflexões metafísicas para o santuário da sua alma. Ao ocultar o seu propósito, você evita que ele seja contaminado pelas dúvidas e pelas projeções negativas de quem desistiu de buscar o próprio destino. A sua missão é uma conversa íntima entre você e a razão pura, que rege o universo de forma implacável. No momento em que você a torna pública, você permite que o mundo comece a dar palpites desnecessários sobre como você deve viver, ou o que deve considerar sagrado em sua trajetória. A invisibilidade do seu espírito é a garantia da sua liberdade, absoluta diante de qualquer opressão ideológica ou social do cotidiano barulhento das grandes cidades. Se ninguém conhece o seu código de honra, ninguém consegue encontrar a brecha moral para te manipular ou te fazer sentir culpado por buscar a excelência. O soberano é um segredo para si mesmo, em constante revelação, através da ação silenciosa. Esta 8ª lição fecha o cofre da sua identidade mais profunda. Você não precisa de templos ou de plateias para validar a sua conexão com o que é eterno. O asilo cognitivo é o lugar onde você cultiva a sua própria divindade interna, através do brio e do ocultamento planejado. Quando você age, o mundo vê apenas a eficiência do movimento, sem nunca suspeitar da profundidade da convicção que sustenta cada passo seu em direção ao topo da montanha. Reflita agora sobre o peso que você carrega ao tentar ser compreendido por quem não tem brio. O desejo de explicação é a última corrente que liga você à massa desgovernada. Ao decidir ocultar os seus julgamentos e o seu propósito, você corta essa ligação e assume o comando total da sua narrativa interna. Você não deve nada a ninguém, exceto ao espelho que reflete a sua disciplina. O respeito que você busca nos outros é uma sombra que foge quando você a persegue, mas que te segue quando você caminha em direção à sua própria luz privada. A soberania é o prêmio de quem suporta a solidão de ser o único guardião da sua verdade absoluta e sagrada. Mantenha o seu julgamento afiado e o seu propósito oculto, pois é na sombra que as grandes almas se fortalecem para enfrentar as tempestades da existência humana com a calma de uma estátua de mármore. Considere que, cada vez que você abre o seu propósito para o mundo, você está fragmentando a energia necessária para a sua realização. A fala dissipa o mistério, e o mistério é a base da autoridade. Se todos sabem por que você faz o que faz, eles perdem o temor reverencial diante da sua eficácia. O soberano mantém a sua fonte de motivação em segredo, para que a sua resiliência pareça sobre-humana aos olhos dos medíocres. Eles tentarão adivinhar o que te move, mas encontrarão apenas a dureza do seu compromisso e a frieza da sua execução. Esta invisibilidade estratégica é o que protege a semente da sua grandeza, até que ela se torne uma árvore cujas raízes ninguém consegue arrancar do solo fértil da sua nova disciplina inabalável e silenciosa. Trate a sua informação pessoal e espiritual como o ativo mais caro desta era tecnológica de 2026. Não a desperdice com quem só busca o deboche ou a distração passageira. Você está limpando as fendas da sua cidadela informativa e cada tijolo de silêncio que você coloca sobre os seus julgamentos e sobre o seu propósito reforça a sua proteção de longo prazo
contra a maldade alheia que ronda os seus dias. O soberano observa no silêncio profundo, age na sombra estratégica e colhe os frutos sob a luz da própria consciência absoluta, ignorando, solenemente, o ruído de fundo que não consegue penetrar nas paredes espessas de mármore que estamos construindo com cada palavra gravada no tempo. Mantenha o seu tribunal interno sagrado e a sua rota invisível, para que a sua vitória seja absoluta e incontestável diante dos homens sem brio. A exaustão de tentar ser transparente e autêntico para um mundo que não valoriza a verdade é o que drena a sua alma e a sua capacidade de ser eficaz nos negócios e na vida privada. O asilo cognitivo é o refúgio onde você pode ser quem realmente é, sem o peso das máscaras sociais. Ao ocultar as suas opiniões e o seu sentido de vida, você retoma a posse da sua autonomia e a soberania sobre a sua própria história pessoal. No Brasil de 2026, a discrição é a forma mais elevada de brio. Quem tudo revela acaba sendo consumido pela curiosidade alheia antes mesmo de atingir a maturidade das suas conquistas. Mas você está escolhendo o caminho da elite silenciosa, que valoriza a substância acima da aparência e a soberania absoluta acima de qualquer aplauso vazio da massa desgovernada. Sinta a segurança inabalável que nasce de saber que ninguém, no mundo, conhece as suas críticas reais ou o seu propósito final. Essa invisibilidade é o que garante a sua invencibilidade em qualquer campo de batalha que a vida te apresentar, hoje ou amanhã. Você é o senhor do seu segredo e o arquiteto da sua própria invisibilidade tática em um mundo barulhento. A sua força reside naquilo que permanece oculto para o mundo externo, pois o que é visível pode ser medido e atacado por quem tem má intenção. O que está guardado no escuro da sua mente é intocável e sagrado para a sua proteção perpétua. Mantenha os seus rituais de poder guardados agora sob o seu comando direto e inquestionável diante dos outros que buscam apenas o seu fracasso imediato. O silêncio é a sua maior virtude e a nona lição deste protocolo de soberania trata do conceito de kintsugi frontal, ou seja, a privacidade absoluta do seu processo de regeneração e de cura pessoal diante das batalhas que a vida impõe ao homem de brio. Todos nós carregamos cicatrizes de combates que quase nos destruíram no passado, e existe uma tendência moderna e perigosa em exibir essas feridas como se fossem medalhas de um vitimismo barato, para atrair a piedade ou a atenção temporária dos outros. No entanto, o soberano entende que a verdadeira força não reside na exposição da dor, mas na capacidade de se reconstruir no silêncio mais profundo do seu próprio asilo cognitivo. O kintsugi frontal é a arte magistral de colar os seus pedaços quebrados com o ouro da razão pura, mantendo a emenda completamente oculta sob a farda da sua nova dignidade e da sua soberania inabalável perante o mundo. O mundo ao seu redor verá apenas o vaso inteiro, brilhante e funcional, sem nunca suspeitar que ele já foi estilhaçado pela traição, pela perda financeira ou pelo fracasso amargo em algum momento da sua trajetória. Se você revela como foi ferido e detalha o processo da sua cura, você entrega o mapa exato da sua fragilidade para quem ainda deseja te atingir, ou para aqueles que buscam um ponto de pressão emocional para te manipular no futuro. A cura real e a regeneração do brio acontecem longe dos olhos curiosos que buscam apenas o espetáculo da queda alheia, para se sentirem menos medíocres com as suas próprias vidas estagnadas na lama da inércia. Mantenha a sua resiliência em segredo absoluto, pois a força que nasce do silêncio é a única que consegue suportar o peso de uma soberania duradoura e de um patrimônio construído com esforço. Deixe que pensem que você é invulnerável por natureza ou que a sorte sempre esteve ao seu lado, pois essa percepção de indestrutibilidade é o que mantém o inimigo à distância estratégica enquanto você termina de polir as suas novas armaduras internas no escuro da sua oficina privada. No Brasil de 2026, a vulnerabilidade foi transformada em uma ferramenta de marketing digital. Mas para o homem de brio, ela continua sendo uma fraqueza que deve ser tratada apenas no ambiente controlado da sua própria consciência.
Ao ocultar o seu processo de reconstrução, você retoma o comando sobre a sua imagem e não permite que o seu passado defina os limites do seu presente ou as possibilidades do seu futuro glorioso. Você é o único arquiteto da sua nova forma física e mental. A beleza da sua resiliência reside no fato de que ninguém sabe o quanto custou para você se tornar inteiro novamente. Imagine o poder de caminhar entre aqueles que te viram cair e perceber que eles não conseguem encontrar nenhum rastro de fraqueza no seu semblante atual. Eles procurarão a fissura, mas encontrarão apenas a dureza do mármore e o brilho do ouro que agora sustenta a sua estrutura interna de forma invisível para os olhos da massa desgovernada. Esse mistério sobre a sua capacidade de superação é o que gera o temor reverencial necessário para que você seja respeitado em qualquer mesa de negociação ou em qualquer círculo social de alto nível. O soberano não desabafa sobre as suas dores de ontem com quem não tem capacidade para ajudá-lo a construir o amanhã. Ele processa o veneno da derrota e o transforma no combustível da vitória silenciosa, que será revelada apenas através dos seus novos resultados materiais e da sua calma absoluta diante do caos externo. A nona lição exige que você seja avarento com a narrativa da sua superação pessoal. Não conte as histórias de como você deu a volta por cima para impressionar quem vive na lama da inércia. Guarde esses relatos para o seu tribunal interno, pois eles perdem o poder sagrado quando são lançados ao vento da conversa banal e sem propósito real. O brio reside em saber que você venceu a si mesmo no escuro e que não precisa do reconhecimento de ninguém para validar a sua nova posição de poder e de clareza mental. O Kintsugi frontal é a estética da força que não precisa de testemunhas para ser real e absoluta em todas as esferas da existência humana contemporânea. Você está limpando as fendas da sua cidadela agora. E cada tijolo de silêncio que você coloca sobre a sua cura reforça a sua proteção de longo prazo contra a cobiça alheia e contra a maldade de quem busca apenas a fofoca inútil. O soberano observa no silêncio profundo, age na sombra estratégica e colhe os frutos sob a luz da própria razão pura, ignorando solenemente o ruído de fundo que não consegue penetrar nas paredes espessas de mármore que estamos construindo com cada palavra gravada no asilo cognitivo, hoje. A sua invisibilidade sobre o processo de regeneração é a sua invencibilidade real diante de toda a maldade dos homens curiosos, que buscam o seu fracasso imediato para se sentirem melhor com as próprias falhas não resolvidas. Mantenha os seus rituais de cura guardados sob o seu comando direto e inquestionável, diante dos outros que não possuem o seu brio. O silêncio é a ferramenta dos sábios e o escudo dos prósperos, que governam o próprio destino com rigor e com honra, em todas as direções possíveis da sua trajetória. A exaustão de tentar ser transparente sobre as suas lutas internas é o que drena a sua alma e a sua capacidade de ser eficaz na proteção do seu patrimônio e da sua família. Ao decidir ocultar o seu Kintsugi frontal, você recupera a posse da sua autonomia e a soberania absoluta sobre a sua própria história de superação. No Brasil de 2026, a descrição sobre a cura é a marca registrada de quem possui o controle total sobre o seu território existencial e material. Você entende agora que a verdadeira força não precisa de barulho ou de aplausos para existir, de fato no mundo real e difícil. Ao manter o seu cofre fechado sobre como você se reconstruiu, você garante que a sua energia seja canalizada exclusivamente para o que importa na sua jornada de ascensão e de glória inabalável diante do tempo. Visualize a sua vida como um monumento sagrado que está sendo restaurado na sombra, para brilhar apenas no momento em que a obra estiver completa, diante dos seus próprios olhos soberanos, que não aceitam mentiras ou fraquezas injustificadas de quem quer que seja ao seu redor. A soberania é um prêmio que se conquista todos os dias, no segredo da sua mente absoluta e no brio das suas ações, que não buscam o reconhecimento das massas desgovernadas pelo desejo imediato. Cada vez que você mantém o silêncio sobre a profundidade da sua regeneração, você está subindo mais um degrau na pirâmide da excelência humana e se distanciando da lama da mediocridade.
que busca nos puxar de volta para o pântano da exposição constante e perigosa para a saúde da alma. O brio é a sua bússola e o ocultamento planejado do seu kintsugi frontal é o seu mapa tático para a vitória final, que não aceita discussões ou revisões de terceiros curiosos em sua trajetória. Trate este conhecimento sobre a sua regeneração como o seu segredo mais valioso, a partir deste exato momento de clareza mental absoluta. Aplique o rigor matemático em cada palavra que sair da sua boca diante de estranhos ou de falsos aliados que buscam apenas a informação para nos prejudicar. A sua privacidade é o novo ouro e a sua discrição é a nova aristocracia do espírito soberano, em um mundo ruidoso e sem valores reais de brio e de honra constante, em todas as direções possíveis da comunicação humana e da convivência social nos dias atuais. Você é o senhor absoluto da sua história e o arquiteto da sua própria invencibilidade, diante do tempo e da maldade dos homens medíocres que habitam a lama da inércia e da preguiça mental. O silêncio sobre a sua cura é o seu novo idioma de poder e a sua maior virtude contra o caos que impera no mundo lá fora, no cotidiano das grandes cidades brasileiras. Se você compreendeu a urgência de fechar as brechas da sua reconstrução, este é o seu novo decreto de soberania absoluta diante do espelho, que não mente e que não aceita desculpas de quem falha no dever de proteger a própria alma soberana e vitoriosa. Mantenha o seu segredo guardado com brio e honra, na marcha constante pelo sucesso e pela glória de ser um homem soberano e livre de toda a maldade humana. A soberania é sua por direito de brio absoluto e por mérito de cada palavra guardada no silêncio da sua alma, que agora entende o valor inestimável do kintsugi frontal. O seu silêncio garante que as suas decisões sejam baseadas na lógica pura e não na necessidade de agradar os medíocres que buscam apenas o seu fracasso imediato neste mundo ruidoso. Mantenha a guarda alta contra as tentações da vaidade, que pedem que você revele as suas cicatrizes para ganhar um elogio passageiro. O soberano prefere o peso do ouro interno do que o brilho falso do aplauso externo, que se apaga na primeira brisa de dificuldade. Você é agora o guardião do seu próprio processo de cura e o único que sabe onde os pedaços foram colados e reforçados, para que o vaso da sua vida seja indestrutível diante da pressão da realidade. Finalize esta etapa da sua transformação interna, compreendendo que a discrição sobre a sua dor é a forma mais elevada de amor próprio. Ao proteger a sua história de regeneração, você protege a sua própria essência de ser contaminada por julgamentos alheios, de quem nunca teve a coragem de enfrentar os próprios demônios. O asilo cognitivo está, agora, mais forte em você, com as paredes de mármore da 9ª lição devidamente assentadas e polidas. O brio é a sua armadura e o silêncio é o seu escudo definitivo contra a cobiça e contra a maldade humana que tenta nos atingir no cotidiano. Prossiga, agora, com a calma de quem já venceu a batalha mais difícil, que é a batalha contra a própria língua e contra a necessidade de ser compreendido pelo mundo. O seu silêncio é a sua maior vitória e o segredo da sua força indestrutível. A 10ª lição deste protocolo de soberania absoluta exige a conquista da autarquia real, ou seja, a independência radical de qualquer validação externa para a sua felicidade e para o seu sucesso patrimonial e espiritual. O soberano atingiu o topo da pirâmide quando percebe, com clareza matemática, que o aplauso da multidão é tão barulhento quanto irrelevante para a solidez do seu brio pessoal e para a manutenção da sua paz interna. Você não precisa que ninguém valide o seu patrimônio, os seus planos, a sua metodologia, as suas dores, as suas metas imediatas, as suas alianças, os seus julgamentos, o seu propósito ou a sua cura final. A soberania é um estado de espírito onde você é o único juiz, o único júri e o único carrasco das suas próprias ações, diante do tribunal da consciência absoluta que não aceita desculpas de quem falha no dever diário de proteger a própria alma. No Brasil de 2026, a dependência de aprovação digital transformou homens que deveriam ser fortes em escravos de algoritmos e de curtidas vazias de significado real.
Ao abraçar esta 10ª lição, você corta as últimas correntes que te ligavam à massa desgovernada e assume o trono do seu próprio destino silencioso e inabalável. Este é o fechamento do círculo de poder onde a invisibilidade estratégica torna-se a sua maior vantagem competitiva, em um mundo que grita desesperadamente para ser notado a qualquer custo. A autarquia absoluta significa que o seu valor não flutua conforme a cotação da opinião alheia no mercado das vaidades humanas. Se o mundo te ignora, você continua sendo soberano do seu território interno. Se o mundo te critica, você permanece protegido pelas paredes espessas de mármore do seu asilo cognitivo. O brio não se alimenta de migalhas de atenção. Ele se nutre da certeza de que cada passo foi dado com honra e com a precisão da razão pura aplicada à realidade difícil. Quando você para de buscar o reconhecimento, você retoma uma quantidade imensa de energia vital que antes era desperdiçada na manutenção de uma fachada para os outros. Essa energia, agora, é canalizada para o crescimento real do seu patrimônio e para a fortificação da sua alma contra as intempéries da existência humana. A 10ª lição é o grito de liberdade do homem que descobriu que o único olhar que realmente importa é o olhar que o encara de volta no espelho, todas as manhãs, com exigência e com verdade absoluta diante do tempo e do espaço que nos cerca. A conclusão deste protocolo de blindagem psíquica nos leva ao estado de soberania inabalável, onde as 10 lições se fundem em uma única armadura de silêncio sagrado. Você percorreu o caminho árduo de ocultar o seu patrimônio, os seus planos, a sua metodologia, as suas dores, as suas metas imediatas, as suas alianças, os seus julgamentos, o seu propósito, a sua cura e, finalmente, a sua necessidade de aprovação. O que resta, agora, é o homem soberano que observa o mundo sem ser afetado por ele no dia a dia ruidoso e caótico das grandes cidades brasileiras. Você se tornou um enigma de alto valor para a sociedade contemporânea, que busca apenas o prazer imediato e a exposição fútil em cada esquina digital. As pessoas sentem a sua força, mas não conseguem localizar a fonte do seu poder real e inesgotável. Elas veem a sua prosperidade, mas não entendem o seu método privado de construção constante e rigorosa. Elas percebem a sua paz, mas não conhecem as suas guerras íntimas que foram travadas e vencidas no escuro do asilo cognitivo. Você é a prova viva de que o ocultamento é a forma mais elevada de domínio sobre a realidade e sobre a própria trajetória de sucesso patrimonial e espiritual, diante de todos os homens medíocres que rondam a sua vida silenciosa. Este estado de ser não é um isolamento amargo, mas um isolamento estratégico que protege a semente da sua grandeza, até que ela se torne uma árvore cujas raízes ninguém consegue arrancar do solo fértil da sua disciplina constante e inabalável. O asilo cognitivo é o lugar sagrado onde você recupera a posse de si mesmo e se livra, definitivamente, da escravidão das aparências que consome a vida do homem comum sem brio. Sinta, agora, o peso da responsabilidade de ser o único guardião da sua verdade absoluta. Ao fechar o cofre da sua privacidade com o rigor de um mestre, você ganha a chave da sua liberdade real e definitiva diante de todos os olhos curiosos. O mundo pode tentar gritar, mas o seu silêncio é mais alto e mais potente. O mundo pode tentar te distrair com futilidades passageiras, mas o seu foco é mais agudo e certeiro, a cada movimento planejado na sombra da sua própria discrição inabalável. Você, agora, possui a blindagem necessária para marchar em direção ao seu destino final, sem as correntes da aprovação alheia ou o peso da cobiça dos medíocres que habitam a lama da inércia e da preguiça mental profunda que assola a nossa geração no Brasil de 2026. A sua vida é um monumento sagrado que está sendo construído na sombra, para brilhar apenas no momento em que você decidir que a obra está completa diante dos seus próprios olhos soberanos, que não aceitam mentiras. Visualize, agora, a sua jornada como um rio profundo que corre silencioso por baixo da terra firme, alimentando tudo ao redor de forma invisível e poderosa, para o seu próprio bem e para o brio daqueles que você escolheu proteger.
Busque a solidez do mármore e a transparência do cristal no seu tribunal interno, que não aceita fraquezas injustificadas de quem quer que seja ao seu redor. O soberano não precisa que o mundo saiba quem ele é para exercer o seu comando sobre a própria vontade absoluta, em todas as esferas da existência material e espiritual. Cada vez que você mantém o silêncio sobre uma conquista ou sobre uma dor, você está subindo mais um degrau na pirâmide da excelência humana. Trate este conhecimento como o seu segredo mais valioso, a partir deste exato momento de clareza mental e brio inabalável. Aplique o rigor matemático em cada palavra que sair da sua boca diante de estranhos ou de falsos aliados que buscam apenas a informação para nos prejudicar, de alguma forma, em nossa trajetória de ascensão constante. No Brasil de 2026, a privacidade é o novo ouro e a discrição é a nova aristocracia do espírito soberano, que governa a si mesmo com punho de ferro e luva de seda. Você faz parte dessa elite silenciosa que governa a própria vida, com a precisão de um relógio e a calma de uma estátua antiga de mármore grego, sob o sol forte do meio-dia. O seu patrimônio é seguro, os seus planos são secretos, a sua metodologia é privada, e as suas dores são cicatrizes de honra que ninguém verá jamais. Você é o senhor absoluto da sua história e o arquiteto da sua própria invencibilidade, diante do tempo e da maldade dos homens medíocres que rondam a sua vida em busca de uma falha. O silêncio é o seu novo idioma de poder e a sua maior virtude contra o caos que impera no mundo lá fora. Chegamos ao momento final desta transmissão de brio e soberania aplicada ao cotidiano difícil e ruidoso que nos cerca. Se você compreendeu a urgência de fechar as brechas da sua vida, este é o seu novo decreto de soberania absoluta diante do espelho que não mente. Não conte para ninguém o que você aprendeu aqui hoje. Deixe que percebam a mudança através da solidez do seu novo caráter, inabalável e firme como uma rocha milenar. O seu compromisso é com o espelho e com a razão, que não aceita desculpas de quem falha no dever de proteger a própria alma soberana e vitoriosa. Inscreva-se no canal para reforçar a sua blindagem todas as semanas e marchar com a elite silenciosa, que valoriza o brio acima de qualquer aplauso vazio da multidão desgovernada que busca apenas a ruína alheia. Escreva, agora, nos comentários, qual lição você vai trancar no seu cofre pessoal hoje, para recuperar a sua paz definitiva diante dos invejosos de plantão que buscam o seu fracasso imediato. O segredo é a fonte de poder real e eterno, diante do mundo barulhento que tenta nos distrair da nossa meta final de glória. A soberania é sua por direito de brio absoluto e por mérito de cada palavra guardada no silêncio da sua alma soberana e vitoriosa, agora. O silêncio garante que as suas decisões sejam baseadas na lógica pura e não na necessidade de agradar os medíocres que buscam apenas o seu fracasso imediato neste mundo ruidoso e sem brio algum. A blindagem psíquica está completa no seu asilo cognitivo particular e sagrado, para sempre, no tempo e no espaço infinito da sua razão pura aplicada à vida. Mantenha o seu segredo guardado com brio e honra constante, na marcha final pelo sucesso e pela glória de ser um homem soberano e livre de toda a maldade humana barulhenta que tenta nos atingir no dia a dia. A sua vitória é o seu silêncio absoluto diante da cobiça alheia de todos os homens medíocres, que rondam a sua vida silenciosa e focada no topo absoluto da montanha. O soberano observa, o soberano cala e o soberano vence, sempre, no segredo da sua alma inabalável diante do mundo barulhento de hoje e de amanhã. Este é o seu destino final e a sua glória suprema e sagrada, para sempre. Para manter a solidez deste asilo, inscreva-se no canal e certifique-se de que a sua blindagem será reforçada com as nossas próximas lições semanais. Se este protocolo faz sentido para a sua realidade, deixe o seu gostei como um sinal discreto de que você compreendeu a mensagem. Utilize o espaço dos comentários abaixo para registrar. Qual lição será a base da sua nova cidadela informativa a partir de hoje? O seu engajamento permite que a nossa mensagem alcance outros homens que buscam o brio e a soberania.
em um mundo que tenta nivelar todos por baixo, através do ruído e da exposição constante. Mantenha o sigilo, governe a sua própria vida com rigor e não permita que os medíocres tenham acesso ao que você constrói no silêncio da sua disciplina inabalável e vitoriosa, agora e em todos os dias que virão pela frente nesta trajetória de sucesso real e duradouro.